Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma meia natalina cheia de presentinhos. E o texto que eu escolhi está em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, que diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aqui nós temos o risco, que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Esse vídeo vai numa folha A4, tá? Então é pequeno, se você quiser maior tem que ampliar mais. Nós vamos começar preenchendo com vermelho fogo e um pincel número 8, preenchendo essa parte aqui, ó, da meia. Olha só! Nesse vídeo também vou ter que pedir desculpa porque distraída, fui preenchendo e preenchi aqui. E aqui não era meia. O que eu vou fazer? Teria duas opções. O espaço foi grande, tá bem preenchido, então não dá para tirar com creme de barbear. Eu poderia fazer um fundo bem escuro, mas eu acho que eu não quero fazer um fundo bem escuro, porque eu tenho pouco espaço de fundo, não tenho tanta entranha para deixar muito escuro. Então eu vou colocar aqui uma folhinha, ó, eu passo assim, ó, e coloco uma folhinha, por trás dessa outra. O verde eu consigo pôr em cima do vermelho e ele vai cobrir. Então, aqui para cobrir melhor, vai ficar uma folhinha. É assim que a gente conserta quando faz uma besteira pequena. Quando é grande, às vezes exige um pouco mais. Mas vamos prosseguir. Eu vou pegar agora um pincel número 6, o sépia, e eu vou fazer uma sombra. Eu vou começar aqui nesse cantinho, para deixar essa meia bem gordinha, para criar volume. Aqui, toda a base aqui, ó, embaixo desse frufru, né? Essa coisa branca aqui. Olha até onde eu tô colocando a sombra. Eu coloquei aqui e fui puxando. Ela vai sumindo. Aqui é a folhinha agora, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Essa área é a área de luz. Então, toma cuidado aqui com a sombra. Vem só até aqui. Agora, peguei mais um pouquinho e vou fazer outra sombra acentuada aqui embaixo. Não é preciso chegar aqui no remendo, mas você coloca ali no cantinho e vem sumindo. Mais um pouquinho. Eu vou colocar aqui nesse cantinho e vou puxar aqui no solado, na base. Não vou levar até em cima. Eu vou colocar aqui atrás do remendo e vou colocar um pouquinho aqui. E aqui eu vou puxando até encontrar o outro escuro que eu trouxe de lá pra cá. Vai terminar meio arredondado. Agora, eu vou colocar aqui, ó, nesse cantinho. Não vou puxar assim, não. Vou puxar aqui, ó. E vou puxar só um pouquinho. O cantinho vai ficar escurinho. Mais um pouquinho. Tenho 3 linhas atrás dessa linha. Coloquei bem em cima do risco. Agora eu vou esfumar pra lá, mas nesse sentido. O próximo.
Coloca essa sombra bem em cima do risco, porque daí ele já vai sumir e você não precisa se preocupar com ele. E o terceiro aqui. E some também. Vou aproveitar esse pincel sujinho, vou pôr um pouquinho de sombra aqui, ó, bem no meio. Agora eu vou pegar o vermelho vivo. Você começou com um vermelho mais escuro. Olha, o vermelho vivo, ele faz a luz nesses vermelhos mais escuros. Aqui eu vou deixar um contraste. Aí, olha a diferença. Agora aqui também um pouquinho. Não vou começar dali, começo daqui, porque o excesso de tinta vai ficar nesse espaço que eu posso lidar com a tinta até fazer sumir. Aí depois eu vou empurrando, ó, de leve. De novo aqui. E de novo aqui. Aqui eu tenho até esse espaço. Aqui eu tenho vermelho porque eu errei e coloquei. Mas aqui era um fundo. Agora vai ser uma folhinha. E esse espaço aqui vai ser um vermelho mais clarinho. Depois, com certeza, a gente vai voltar aqui e acentuar um pouquinho mais essa luz. Vou pôr um pouquinho do vermelho vivo aqui também, que tem um espaço grande. E vou trabalhar assim, ó, redondinho. A princípio, pronto aqui. Agora, nós vamos fazer uma coisa. Eu vou usar o cinza claro. Se você não tem, misture um pouquinho de preto no branco. Faça um cinza bem clarinho. Com esse cinza, eu vou preencher aqui toda essa área do frufru. Terminei de preencher aqui. Agora, olha o que eu vou fazer. Nessa área, ficou uma linha. Eu vou passar o pincel assim, bem de leve, porque o vermelho ainda tá úmido. Só para tirar, para quebrar aquela linha muito forte. Aqui, por exemplo, ó. Tá bem molhadinho, dá pra você ver. Então, não deixa aquela linha muito forte. Você pode fazer isso toda a volta. Aqui em cima não, porque aqui vai ter o presente, né? Aí, agora eu vou usar o verde pinheiro, o verde pistache e o branco para fazer as folhas. Eu vou começar por esta folha, a folha do desastre. Vou começar pincel número 6, aparadinho. Eu vou começar aqui, ó, preenchendo essa linha. No teu risco foi a folha, tá? Então, se você estava procurando aí, eu tive que acrescentar. Eu tô colocando o verde pinheiro, toda a área de sombra. Ela tá por trás aqui do frufru, aqui da meia. E desse lado de cá, olha, ela tá por trás dessa folha. Agora ficou assim, bem estranho, né? Tô passando bastante verde para poder cobrir aquele vermelho. Mesmo assim, aqui vai ficar um pouquinho sépia, assim, vai ficar uma cor meio mais escura. Tem a linha do centro. E essa linha do centro, eu vou puxar para cá. Que tá a pontinha. Agora, eu vou terminar de preencher aqui com o verde pistache. Às vezes a gente tá trabalhando assim, tão distraída, a pintura me relaxa, que acaba fazendo besteira, que nem eu fiz ali. Mas, hoje, eu já dei aula de manhã, aqui no ateliê. Eu já terminei a pintura do pano das maçãs. Tá, a minha parte já tá pronta, agora só falta editar. E montei esse projeto aqui e já tô gravando, então é bastante coisa. Eu vou deixar até meio avermelhado assim, eu nem vou lidar mais nela não, porque quanto mais aperta, mais a tinta de baixo vai aparecer. Eu vou colocar um pouquinho do branco em cima do pistache
para fazer um pouquinho de luz, um pouquinho de claridade. Quanto mais tons a gente usa num trabalho, mais bonito ele fica. Então essa folha vai ficar um pouquinho diferente, mas sem problema. Aqui, ó, contorninho, acabamento, e tá salvo aquilo que eu tinha feito de errado. Agora eu vou fazer uma outra folha que tá bem complicadinha também. Eu coloquei ela mesmo para encher espaço. É lá em cima, embaixo, atrás da corneta. Aqui está a folha. Olha só. Verde pinheiro, eu vou começar com ele aqui, ó, nesse cantinho. Você viu que eu coloquei aqui o risquinho, puxei para lá. Então, é isso aqui que você vai fazer nesse lado. Depois, a gente tem ali uma pontinha. E depois, a gente tem o lado de cá, que vai aparecer aqui, ó, esse pedacinho do lado do presente. Dentro da alça da corneta. E depois, esse pedacinho aqui, ó. Que eu vou deixar uma pontinha ali para colocar um pouquinho do pistache. Ó, você já vai entender como que é a folha. Agora eu vou colocar o pistache aqui e vou puxar pra dentro. Eu achei que ia ficar muito vazio aqui por causa da perna do laço. Presente numa linha reta, ia ficar um espaço estranho. Aí coloquei essa folha. Aqui um pouquinho do pistache também. E aqui um pouquinho do pistache também. Agora eu vou pôr um pouquinho do branco. Aqui, não vou tirar debaixo do laço. Vou pôr aqui e só vou limpar o pincel aqui embaixo. Vai ficar bem clarinho mesmo aqui. Bem clarinho ali na ponta. E vou deixar bem clarinho aqui também. Agora, preste atenção no acabamento. Vou fazer uma pontinha. Aqui também vou fazer aqui, ó, uma pontinha. Aqui eu vou puxar 3 ranhuras. E desse lado eu vou fazer pontinho. Aí, temos uma folha por trás da corneta. Agora, acho que nós vamos fazer ali a bengala de doce. Agora, aqui na bengala, eu vou usar aqui, ó, vermelho, branco, vermelho e branco. Eu vou preencher primeiro. Olha, terminei de preencher. Lavei meu pincel. Olha, eu vou colocar aqui agora, no branco, um pouquinho do cinza. Nessa parte aqui, de contorno. Aqui, nessa, eu vou pôr aqui também, ó, porque tá por trás da folha. Eu vou até colocar aqui, ó, vou puxar esse branco. Agora, no vermelho, eu vou colocar um pouquinho do sépia. É bem pouquinha tinta. E eu vou colocar aqui nesse contorno. E vou puxar aqui também, ó. Mais um pouquinho. Vai aqui no vermelho. E depois aqui. Eu vou usar o pincel 0 para fazer a linha no final aqui. É um contorninho mesmo. E vou usar aqui também. Aqui já ficou certinho o contorno. Vou lavar. E agora eu vou pegar o sépia. E vou fazer aqui, ó. Aqui, você viu que eu tenho vermelho e o branco. Eu vou puxar esse sépia em cima do cinza, que eu fiz a sombra do branco. Para fazer uma unidade. Olha, uma unidade de cor. Agora eu vou fazer aqui em cima. Aqui nós terminamos o sépia. Eu vou continuar com o sépia.
bem em cima do risco. E aqui vem sumindo pouquíssima tinta. Aqui também eu posso fazer essa pequena linha. Aqui, ó. Agora eu vou pegar o pincel número 2 de novo, só com um pouquinho de branco. Vou fazer um pouquinho de luz aqui, ó. Uma batidinha. Tem quase nada. Viu que eu não bati em cima do sépia. E como a gente colocou aqui, ó, o cinza, você pode até em cima do branco. Vai dar uma pequena diferença. Prontinho. Agora eu vou fazer essa laçada aqui do laço para você ver como é que eu vou trabalhar. Primeiro, eu vou preencher com o branco essa laçada aqui do laço. Já preenchi. Agora eu peguei o pincel número 2 de novo e vamos trabalhar novamente com pouquíssima tinta. Primeiro aqui, ó, esse cantinho onde a fita tá por trás. Aqui também a fita tá por trás. Aí eu já deixo o azulzinho celeste. Agora, só com um pouquinho, eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui, ó, bem em cima do risco. Só com um pouquinho. Aqui, quando chegar por aqui, isso aqui é a dobra, né? Aqui não tem esse contorno, tá? Mais um pouquinho em cima do risco. E olha só, aqui, essa parte da fita dobrou em cima dessa. Então, aqui eu vou ter um pouquinho mais de sombra. E o ladinho em cima do risco. Pouquinho, né? Bem pouquinho. Agora, eu vou fazer uma segunda sombra. Eu vou usar o azul cobalto. Também, em cima do azul celeste, só que não precisa cobrir totalmente o azul celeste. Ele vai ele vai acentuar a sombra. Olha aqui, bem nesse lugar vai ficar bem escurinho. Aí você só puxa um pouquinho. Vai ficar aparecendo dois azuis. Aí, agora, aqui um pouquinho só, não preciso subir. Eu vou voltar com o branco aqui e vou deixar mais suave. Aqui é uma dobra, aqui tem que ficar escurinho mesmo. Ajeitei o branco. Agora eu vou trabalhar com esse mesmo pincel. Eu pego tinta só de um lado. Eu deixo ele bem viradinho assim e vou fazer aqui no meio um risquinho. Que vem terminar aqui. Depois esse lado aqui, ó, bem no meio, vai terminar aqui. Com o branco eu vou passar uma linha, branco e pincel zero. Aqui onde tá cruzando a fita. Vou deixar bem branquinho. Assim. Agora, eu vou preencher aqui, ó, essa outra laçada, que é exatamente igual a essa, só que ao contrário, virada no avesso. Então, agora eu peguei aqui um pouquinho do azul celeste e vou fazer a mesma coisa. Primeiro aqui. Aqui, ó, seguindo pela linha do risco. Aí, você vai pôr aqui embaixo um pouquinho mais. Porque aqui tem uma dobra e precisa ficar um pouquinho mais
mais escurinho. Sigo a linha, aqui embaixo da folha também um pouquinho pra cima. Você viu que vai ficar um espaço branco ali mais pequeno. Acertar aqui, por aqui. Quando chega aqui, ó, é onde a fita dobrou. Então, não tem contorno. Vou lavar meu pincel. Vou pegar um menor e agora com o azul cobalto. Eu já vou começar aqui, que é o lugar onde vai ficar mais escuro. Desço um pouquinho, coloco um pouquinho aqui. Agora eu vou pôr aqui nesse lugar onde tá atrás do presente. Já pego um pouquinho só do azul cobalto e vou fazer a linha bem no meio. Quando chega aqui, essa linha some, ela não fecha, tá? Depois ela sai aqui, ó. Ficou forte minha linha, né? Então, eu vou clarear um pouquinho mais. Vou suavizar aqui, ó. Vai lavando o pincel e passando. Lavando o pincel e passando. Cada vez, essa batidinha, tinha uma aluna que o marido dela ficava escutando e não via o vídeo. Então, cada vez que ele escutava essa batidinha, ele não sabia o que era. Aí ele perguntou. Tá vendo essa batidinha ali? Eu batendo o pincel na ponta da caneca. Olha lá, já suavizei. Aqui também podemos deixar mais suave. E agora eu venho com o pincel zero e faço esse arremate aqui, ó. Você não precisa se preocupar com branco no branco, porque quando a tinta seca, a tinta branca, ela é diferente da cor natural do tecido branco. Então, vai ficar diferente, tá? E depois a gente vai pôr ainda um fundo, né? O fundo faz o branco aparecer. Agora, eu vou preencher de branco este laço aqui, essa perna, e já volto para fazer com você. Já preenchi. Agora, vamos usar aqui o azul celeste novamente. Desse lado, ele tá por baixo do frufru, então vai ficar mais escurinho. Aqui, ele tá por cima do outro, então ali a gente vai deixar clarinho. A dobra foi aqui, olha. Agora, aqui tá tudo por baixo da folha. Um pouquinho mais escurinho. Aqui, vou subir e vai sumir, porque aqui é a dobra do laço. Então, a gente não vê a borda, a beiradinha. Aqui tá por baixo. E a gente vê a beiradinha, então eu posso puxar. Porque aqui é um corte, não é uma dobra. Pouquinho do azul cobalto. Venho aqui nesse cantinho, aqui nesse cantinho. Aqui, ó, nos dois cantinhos. Aqui e aqui. Achei que aqui ficou muito forte, então eu vou voltar com um pouquinho do branco. Suavizando. Aqui eu posso até passar um pouquinho do branco para acertar a linha. E agora com o azul cobalto, só um tiquinho, bem no meio. Mais um tiquinho, aqui, ó, no meio. E vai morrer por aqui, não é ali, é aqui. E mais um pouquinho, peguei um tantão. E vem bem aqui no meio, uma linhazinha que ficou muito linha, como se fosse com pincel zero, tá vendo? Não quero esse efeito. Então, vou passar o pincel bem em cima. Volto com o pincel zero, agora sim, eu vou acertar aqui, ó. Essa parte fica bem branquinha.
porque ficou por cima. Isso. Viu a dobra ali bem certinho? E vou acertar aqui a pontinha também, para não ficar aparecendo o risco do carbono. Pronto. Essa outra perna do laço eu vou fazer só depois que a gente fizer esse frufru. Agora nós vamos fazer folhas. As folhas, às vezes, uma fica em cima da outra. Quando isso acontece, você deve deixar sempre mais escurinho aquela que tá por trás. Então, eu já vou começar aqui, deixando a sombra, que é o verde pinheiro, nessa folha de trás. Aí, eu puxo aqui, ó, pelo meio uma pincelada de tinta. Sempre que eu faço o risco, eu deixo essa ranhura. Essa ranhura é o lado que você vai começar a puxar a sombra. Se você puxou pra cá, aí você vai do outro lado, no espinho, e faz isso aqui, ó. Dá uma puxada pra dentro. Aí, é só preencher o resto com a cor mais clara. Nesse caso aqui, tô usando pistache. E vai mesclando assim, ó, um pouquinho. Vai ficar um degradê e você vai ter um lado com luz e um lado com sombra já definido. Agora é só puxar a segunda luz, que é o branco, exatamente em cima do pistache. Um segredinho, não coloque muito pouca tinta branca, porque se você colocar pouca, ela vai sumir. Nada que você não possa resolver depois, com uma luz seca. Mas se você deixar assim, ó, um pouquinho de excesso, já vai ficando pronto. Agora essa de cá, ela tá por cima e eu coloquei o risco aqui e a ranhura para lá. Isso significa que você vai puxar essa sombra para cá e as bolinhas estão por cima da folha, estão na frente da folha. Você precisa deixar um pouquinho de sombra atrás das bolinhas. Aí já contornei aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar o escuro aqui, ó, desse lado, porque puxei escuro para lá, venho do outro lado, puxo escuro para dentro, deixando mais espaço para o pistache. Olha como eu passo o pincel bem de leve em cima e o verde pinheiro, que é a nossa sombra aqui, ele não desaparece. É só não encher. Se você encher o pincel e colocar em cima, vai cobrir. Mas se você trabalhar com a tinta lá onde não tem tinta, aí você vier puxando o pincel de leve, o verde pinheiro vai continuar ali aparecendo. Agora o branco. E do lado de cá, também umas pinceladinhas de branco. Acho que já ficou bom. Agora aquele toque espinhos e aquele leve contorno, se precisar, e aquela ranhura. Aqui eu tenho uma situação, o espinho tá em cima da outra folha, então eu vou fazer com o branco para ele aparecer mais. Bem fácil fazer essa folha, então eu vou adiantar esse trabalho. Depois eu te mostro as folhas prontas para você conferir. E com certeza você vai acertar todas elas. Agora, eu gosto de colocar essa linha no meio ali, com branco. Ela vai sumir um pouco, porque isso daqui tá bem úmido ainda. Aí fica
uma repartiçãozinha com um pouquinho de luz. Então, agora eu vou adiantar as folhas. Acabei as folhas, você pode conferir, ó, seguir bem direitinho o lado da ranhura, da sombra. E agora, nós vamos fazer as bolinhas vermelhas. Eu vou usar o pincel número 2 e vou preencher com vermelho vivo. Agora, se você quiser, pode fazer com esse mesmo, mas eu vou usar o pincel 0 para fazer o contorno aqui, ó, a separação das bolinhas. E agora eu volto com o pincel número 2, só puxando a sombra. Olha aqui, assim eu coloquei esta por trás e essa daqui, ela ficou inteira. Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, não no contorno, um pouquinho pra dentro. Fica bem esfumadinho. Eu vou lavar o meu pincel e vou voltar com o vermelho vivo, realçando a área que ficou por cima, a área da luz. Ó, bem delicadinho. Ainda com o 0 e o branco, eu vou colocar aquela pintinha branca. Eu gosto demais dessa pintinha branca. E ainda com o sépia, eu vou fazer aqui, ó, o galinho que tá prendendo essas folhas aqui. Vou fazer assim, ó, 2. Posso iluminar um pouquinho com o branco, mas eu gosto de deixar ele bem escurinho, porque depois em cima dele eu vou pôr o glitter, e o glitter fica bem legal quando tem uma base escura. Bom, agora eu vou terminar as bolinhas. Tenho bolinhas aqui mais em 3 lugares. Eu vou fazer para adiantar. São 3 e são da mesma forma. Olha como ficaram umas bolinhas. E agora nós vamos fazer aquela corneta lá de cima. Essa corneta eu vou preencher inteirinha com amarelo ouro. Agora que eu preenchi, eu vou colocar um pouquinho do vermelho aqui, ó. Tiro bem o excesso da tinta e nós vamos fazer uma sombra. Primeiro aqui dentro. Ó, passei na linha, aí depois eu vou crescer um pouquinho aqui pelo meio, acompanhando aquela linha lá de fora, só que não vou deixar a linha, né? Tudo esfumadinho. Eu vou colocar aqui, ó, de ladinho, não é no centro. E vou fazer esse movimento pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, até aqui embaixo. Agora, aqui um pouquinho na alça, aqui também um pouquinho. E um pouquinho aqui, ó, desse lado direito. É importante que sobrem espaços amarelos. Agora, eu peguei um pouquinho do sépia. Com o sépia, eu vou realçar aqui e aqui. Olha, eu vou fazer esse movimento. São 2 sombras que vão ficar em cima do caramelo. Aqui também tem um pouquinho, mas o caramelo não sumiu. Aqui também tem um pouquinho, aqui também um pouquinho. Um pouquinho mais aqui, só para fechar a elipse. E por último, um pouquinho aqui. Você viu que vai ficar uma bordinha. Agora eu vou colocar um pouquinho do branco para fazer uma luz.
Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, desse lado, toda a beiradinha. É de pouquinho, porque se colocar muito vai invadir a área da outra cor. Agora aqui, ó, um pouquinho. Agora aqui do lado, fazendo a linha mesmo. E tem que reforçar com pincel zero. Aqui eu já vou pegar. Agora nós vamos fazer o acabamento aqui, ó, com o pincel zero. Se ficar assim falhadinho, não tem problema, tá? Não precisa ficar uma linha contínua. O importante é que a elipse fique bem certinha. Agora eu vou colocar um ponto de luz aqui. Assim, só ali. Você viu que eu coloquei um CEP aqui e deixei um buraquinho, né? Aquele buraquinho ali vai um ponto de luz. Aqui também vai um pouquinho. Desse lado eu vou consertar a linha aqui com o branco. Agora, bem aqui na curva também vai um ponto de luz. Não precisa esfumar muito, não. Minha luz aqui, ó, cresceu muito, então vou passar um pouquinho do amarelo. Que daí a gente volta na cor que tinha embaixo e fica legal. Isso. Pronto. Agora nós vamos fazer o presente. Vamos começar o presente, nós vamos fazer com azul cobalto, azul celeste e branco, as mesmas cores que usamos na fita. Eu quero deixar esse lado aqui mais escuro, porque aqui a gente tem a fita e eu quero fazer com branco. Então, a fita só passou desse lado da caixa, tá? Mas a gente tem um laço aqui que tem que prestar atenção para não preenchê-lo. Eu tô colocando o azul cobalto inteiro, preenchendo mesmo. Aí, preenchi. Aqui, perna do laço, aqui a fita e as dobrinhas. Eu vou usar um pouquinho do branco para fazer uma luz aqui, ó. Nesse cantinho e nesse cantinho. Um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais aqui. Agora nós temos esse... Ah, não vou usar azul celeste, não. Não, vou usar azul celeste sim. Fica bonito aqui, ó. Um pouquinho do azul celeste. Eu já passei o branco e agora eu tô pondo o azul celeste em cima daquele branco. Tá, aqui fica bem escuro. Agora, esse lado aqui, eu vou começar aqui com o escuro. Lembrando que aqui, ó, vamos deixar esfumado já, porque esse frufru aqui, se a gente tiver uma linha, vai ficar estranho. Então, ó, subi o azul um pouquinho pra cima do cinza. Agora, eu vou terminar aquele cantinho já ali com o celeste. Agora, aqui é a mesma parte, temos a fita no meio. Então, eu vou começar com o azul escuro aqui, o azul cobalto que eu tô usando, para fazer contraste. Pronto, cheguei até o final, aqui também. Lavo meu pincel e vou acertar. Agora, aqui, ó, desse espaço, eu vou pôr um pouquinho do celeste e aqui também. Aqui eu vou puxar, mas não vou chegar porque eu preciso ter esse contraste aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, a linha, azulzinho, celeste, depois aqui a linha, azul celeste, azul celeste, azul celeste. Vou realçar com um pouquinho do branco, porque ficou muito escuro. Aqui.
Aqui tá um jeito de acertar isso aqui, porque tem que ficar a caixa bem quadradinha. Agora eu vou encher de branco a fita. Isso daqui vai aparecer. Se você tem medo de que suma tudo, faça isso aqui, ó. Pega o lápis e dá uma reforçada nas linhas. Vou fazer um contorninho nesse laço com o sépia. Mas antes eu vou acertar aqui, ó, a linha com o pincel 0. Aqui a gente precisa definir. Então, eu tenho o meio, aí eu tenho a linha dessa laçada aqui. Você nem precisa chegar a contornar inteiro, ó. Sumiu. Aqui também, ó. Sumiu. Aqui eu tenho a curva. Aqui, essa parte aqui, ó, pode passar por cima. E aqui, esta pode passar por cima. Aqui, um pouquinho do sépia. Aqui, um risquinho no meio, aqui um risquinho no meio. Essa parte aqui, ó, vem até aqui. E depois vira fazendo aqui a esquina bem direitinho. E nesse lugar podemos colocar um pouquinho de sépia, assim, ó, um risquinho. Só para mostrar que dobrou, já que nós estamos fazendo um contorno. Aí. Essa fita eu vou enfeitar assim, ó. Eu vou colocar uma bolinha vermelha, duas, mais uma aqui. Aqui, ó, vou colocar uma no meio dessas perninhas, uma aqui. Aqui eu vou colocar uma bem no meio. Agora eu vou pegar o verde pinheiro, usei vermelho vivo. Agora o verde pinheiro, eu vou colocar um verdinho assim, ó, pro lado, outro lado. Um verdinho compridinho, que seria uma folhinha. Viu que é só um detalhezinho. Isso. Pronto o nosso laço. Bom, agora, enquanto seca lá em cima, eu vou encher aqui o fundo, aqui, ó, desse remendo de ocre. E depois que eu preencher toda essa parte de fundo, eu vou fazer as bolinhas em branco. Vai preenchendo assim, ó, com cuidado. Agora que eu preenchi de branco as bolinhas, eu vou usar o cinza para fazer uma sombra. Assim, ó, você dá uma pincelada. Nem precisa ficar mexendo muito. Sempre do lado direito. Aqui, vamos ter aqui e subindo um pouquinho. E nas branquinhas, nas pequenininhas, só uma encostadinha de pincel. Vou consertar aqui alguma que ficou meio bicudinha com o pincel 0. E vamos costurar esse remendo na bota. Sépia. Aí, você vai fazendo assim, ó. 2 aqui, 3 aqui. Não tem que ser igual. Por 4 aqui, mais uma aqui na ponta. 3 aqui e uma aqui. Esse acabamentinho aqui, ó, só tô puxando um pouquinho do sépia. Não tô fazendo o contorno inteiro. Sumiu e sumiu.
Pronto, agora nós vamos fazer o outro remendo. Aqui eu vou usar uma listra branca e uma azul. Eu vou começar aqui, ó, essa daqui azul. Tô colocando o azul celeste. Aí, essa seria branca, essa daqui azul de novo. Aqui, eu já vou colocar o azul só no meio. Pulo uma, ó, o azul celeste no meio, pulo outra, o azul celeste no meio, pulo a outra, o azul celeste no meio. Vou lavar meu pincel e vou terminar esse azul com o azul cobalto. Coloco bem certinho ali na linha e só vou puxando por cima, ó, tá vendo? Aqui, ó, o meio vai ficar mais clarinho e vai dar a ideia de redondo, arredondado. São muitos detalhezinhos, mas o efeito final vale a pena. Fica bem legal. Aí, agora eu vou colocar o branco. E o branco eu vou colocar aqui, ó, no meio, quase inteiro, mas não vou chegar na beiradinha. Se acaso sujar um pouquinho ali no azul, não tem problema. Pode deixar ele meio azulado. Meu pincelzinho 2 deu bem certinho aqui o espaço, viu? Ó, só apertando o pincel ali. Agora eu vou terminar o branco com cinza. Aqui eu coloco o cinza do lado e puxo. O cinza do lado e puxo. Aqui embaixo. Aqui em cima. A costura é do mesmo jeito. O sépia. Fazendo um alinhavo bem desproporcional. Aí, tá bem costurado. Aqui embaixo também, eu vou puxar um pouquinho. Um pouquinho pra lá e um pouquinho pra cá. Isso. Agora já tá seco o presente, já tá seco a folha, a bolinha. Então, nós vamos terminar aquele frufru. Vamos usar só o branco. Eu vou usar aqui, ó, um pratinho para colocar o branco. Vou colocar aqui do pote. Aqui embaixo tá tudo molhado ainda. Agora eu vou pegar um pituá, esse é o número 6. Você pode fazer com um pincel grande. Faz isso aqui, ó, bate ele bem de pezinho, ele tá carregado de tinta. Aí você vem batendo em cima desse cinza. Carrega de tinta, não pode tirar o excesso, tá? É o excesso que vai fazer esse cinza aqui ficar branco. Ó, que bate em cima do presente. Mantenha bem na beiradinha da fita. Aqui a gente tem uma área maior, então eu vou fazer uma divisão. Arredondado, eu vou bater a outra parte aqui, ó, deixando um pouquinho do cinza aparecendo. Tira o excesso de tinta, mas não tira toda a tinta. E não preencha inteiro também. Se você preencher inteiro, perde a razão de ter colocado o cinza. Então, o cinza precisa aparecer um pouquinho. E você vai fazendo camada após camada, até conseguir aquele efeito bem frufruzinho, bem branquinho. O meu aqui já tá bem branco. Ó, viu que eu deixei aqui uma linha. Mais um pouquinho aqui. Pronto, assim. Tem gente que gosta de pegar esse branquinho,
Ó, com um pouquinho de água, tem uma pelotinha aqui, para ele ficar mais molinho e fazer uns fiapinhos assim. Ó, eu gosto do fiapinho. O fiapinho só não pode ser todo retinho. Ele tem que, alguns vêm para um lado, alguns para o outro, em algum lugar não tem. Eles têm que ficar, ó, mais ou menos do mesmo tamanho. Vou pôr um pouquinho aqui para cima também. Pro lado. Podem até cruzar um com o outro. Vou colocar aqui, vai ficar branco no branco, só que quando colocar o fundo, ele vai aparecer. Aí talvez a gente tenha que dar uma reforçadinha. Aí, tá bem arrepiadinho. Pronto. E agora a gente já pode fazer a fita. Eu vou preencher de branco e vou trabalhar com, primeiro, o azul celeste, segundo, o azul cobalto. Vou fazer essa parte aqui agora. Olha só, já fiz a fita. Você viu que eu acentuei um pouquinho mais os contornos para ficar diferente do fundo, que é branco. Toda essa parte aqui já tá seca, então eu vou fazer um fundo assim. Vou pegar um pouquinho do verde pistache, vou pegar uma pinceladinha de água. Acho que eu tenho que trocar de pratinho. Não. Aqui, ó, tirei o excesso e com esse verde pistache assim bem aguadinho, eu vou começar colocando pouquíssima tinta. Esse aqui é um pincel número 12, tá com cerda. Olha como fica suave e delicado. Pouquíssima tinta, nem tô pegando aqui, ó, vou pegar aqui. Cantinho. Como essa tinta tá bem líquida, ela não vai sair do tecido. Ela vai penetrar nas cerdas. Olha só, eu venho trabalhando todos os cantinhos, na verdade toda a volta. Mais um pouquinho, tiro o excesso. Sempre com muito pouquinho. Não é preciso fazer aquele contorno na volta toda. Você vai colocar só nos buraquinhos, assim, ó, nas entranhas. E o pincel quase sem tinta. Mais um pouquinho, vou fazer aqui embaixo. Embaixo vou pôr um pouquinho mais acentuado. Cantinhos. Começa sempre aqui, ó, grudado no elemento que você tem. Aí vai limpando o pincel para fora, sem tirar o pincel do tecido. Eu faço assim. Aqui que ainda tá úmido, mas ó, dá para fazer também. Depois eu retoco ali a pontinha do frufru. E é isso aí. Já retocando aqui, fazendo uns pelinhos. E aqui também. E assim nós concluímos mais um trabalho. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. E até o próximo vídeo.